Líderes do Partido dos Trabalhadores, o PT, querem que o ex-presidente Lula coloque a campanha nas ruas e deixe de falar para convertidos e amplie o diálogo com setores moderados do eleitorado. Eles admitem uma possibilidade de vitória de Jair Messias Bolsonaro. Professor Braz Paulo, como que você vê esse posicionamento dos líderes do Partido dos Trabalhadores? Então, né, o Guilherme, bom falar com você, nossa audiência aí mais que qualificada. E hoje a gente fala justamente dessa política nacional. É uma política muito importante, ela reflete na nossa vida. E aí, né, o que eu percebo é que o ex-presidente, ele vem nesse espírito de vingança, né? Estava preso, às vezes está mais preocupado com essa questão de punir e pegar quem era da Lava Jato do que realmente fazer política, né? E aí eu estou falando política no sentido amplo, quer dizer, é a construção de alianças, seria moderar esse discurso, e não, ele veio nesse tom do fight, né? Quer dizer, veio para briga. Só que é aquela história, quando você vem para briga num tom tão pesado, a resposta acontece. E se tem um presente muito grande que foi dado, não ao Lula, mas ao presidente Bolsonaro, foi a saída do Moro. Sérgio Moro saiu da contagem de votos, ele tinha ali na casa de entre 8% e 10% que eram dele, uma perspectiva onde ele podia, inclusive, mesmo não ganhando, ele segurava esse eleitorado, aquele que estava desconfortável de votar tanto no Bolsonaro quanto no Lula, principalmente, e de repente esses votos livres, nenhum foi para o Lula. Esses votos eles vão migrar naturalmente para o Bolsonaro, e a saída dele já refletiu isso. E aí, o pessoal que estava muito de salto alto no PT, acendeu a luz amarela quase vermelha. É só fazer as contas. Se você começa com um candidato no teto, e esse candidato vai perdendo, e o outro começa num patamar aonde ele vai subindo, a gente corre uma possibilidade aí muito tranquila de ter um cruzamento. E depois que você cruza justamente os dados de um caindo e do outro subindo, as questões não vão ficar simplesmente em questão teórica, não. Existe uma chance real, né, de ampliar a votação do atual presidente, e quando o Lula for para a rua, dependendo do índice de rejeição do PT, ainda pode ter uma corrosão maior ainda da imagem do ex-presidente. O ex-presidente não pode se esquecer que ele foi julgado, ele foi condenado. Mesmo que o STF o tenha, por enquanto, inocentado, os crimes não sumiram da cabeça das pessoas pura e simplesmente. Inclusive, o que favorece o Lula neste momento é a dificuldade social das pessoas. Se no período da eleição o governo já tiver conseguido minimizar custo de combustível, custo de vida, já tiver controlado a inflação, o cenário muda completamente, não tem nada ganho. Principalmente aquela ideia de que iriam ganhar no primeiro turno, esquece. Ou seja, se não houver algo, né, que o PT tem muita dificuldade, que é uma grande dose de humildade, arrisca ser, inclusive, assim, uma derrota quase vexatória, porque estava com a mão na taça e, de repente, o cenário muda de uma hora para outra. Professor, e o cenário de uma possível terceira via? Você acredita nesse cenário? Você acha que pode ter uma terceira via competitiva ou que complique a situação de algum dos nomes dessa polarização política? No atual cenário, não. Tem que acontecer uma hecatombe para alguma terceira via ter alguma chance de ir para o segundo turno. Ou seja, se não tiver algum movimento, por exemplo, algum tribunal traga o Lula, por exemplo, de volta para algum tipo de julgamento, ou se você tivesse algum tipo de mudança do lado do Bolsonaro, mas eu não acredito que nenhuma coisa nem outra vai acontecer. A terceira via, ela se inviabilizou porque ela demorou demais a se organizar. O Dória, infelizmente, ficou vivendo nas nuvens, imaginando que ia conseguir um resultado que não veio. O próprio PSDB se enfraqueceu muito, aliás, né, o Alckmin indo de vice do Lula, mesmo não estando no PSDB, ele representa o PSDB.
Então, todo esse contexto, ele não favorece uma terceira via, e esses que estão na terceira via, inclusive os partidos, eles têm como prioridade, na verdade, é a eleição dos chamados deputados federais para manter a cota partidária. Ou seja, não temos nenhum pré-candidato que tenha tanta fortuna a ponto de bancar sozinho uma campanha. Quem for esse candidato da terceira via, ele vai precisar dos fundos partidários e os partidos não vão estar dispostos a investir muito. Por quê? Porque de antemão já não acreditam na possibilidade de vitória. Então, falando sobre o cenário da corrida presidencial, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo. Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.